Fala pessoal, beleza? Aqui é o Roberto Martins da Capitalismo e separamos para vocês hoje os fundos imobiliários preferidos dos grandes investidores. Antes de mais nada, vou pedir para vocês, se gostarem desse vídeo, que deixem seu like e compartilhem. Todo dia no nosso canal aqui no YouTube a gente tem conteúdo novo e gratuito. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho para as notificações. Lembrando sempre que este é um material educacional elaborado pela nossa equipe de analistas que hoje separou para a gente os 10 fundos imobiliários preferidos dos grandes investidores. Tá? Vamos dar uma olhadinha agora quais são esses 10 fundos imobiliários. O primeiro do ranking aí, o nosso campeão do mês de agosto, é o HGLG11, tá? Que é o CSHG Logístico. Segundo lugar ficou o MGFF11, que é o MOG no fundo de fundos. Terceiro lugar, o KNCR11, que é o Kinea Rendimentos Imobiliários. Quarto lugar, o BRCR11, que é o BC Fund. Quinto lugar, o VISC11, que é o 20 Shopping Centers, que inclusive tem vídeo do VISC aqui no nosso canal. Sexto lugar, o HGCR11, que é o CSHG Recebíveis Imobiliários. Sétimo lugar, o VRTA11, que é o Fator Veritá. Oitavo lugar, o KNIP11, que é o Kinea Índice de Preços, também da Kinea. Nono lugar, o Maxi Renda, o MXRF11. E em quinto lugar, o KNRI11, que também é do Kinea, que é o Kinea Renda Imobiliária. Tá certo? Agora eu separei aqui os 5 primeiros colocados, até o VISC aqui, para a gente dar uma olhada agora mais aprofundado sobre cada um dos fundos, tá? Começando com a rentabilidade deles nesse ano de 2019. Então, o primeiro lugar aí, o HGLG, já valorizou, até o momento que a gente está gravando esse vídeo, cerca de 18,85%, tá? Acumulado. O MGFF11, que é o Mogno, valorizou, dentre os 5 aí, foi o que mais valorizou, inclusive, cerca de 21,67%. Terceiro lugar, o KNCR11, valorizou 3,73%. Quarto lugar, o BRCR11, com 3,10%. E em quinto lugar, o VISC11, que valorizou na casa de 19,14%. Coloquei também o IFIX aí só para a gente ter uma base de comparação, que é o índice dos fundos imobiliários, como se fosse o Ibovespa, porém dos fundos imobiliários, e está ali na casa de 13,39% até o momento, tá? Vamos ver agora como está a evolução mensal, como que foi, na verdade, a evolução mensal dessas cotas e também do IFIX, tá? Podemos perceber que o 2011 teve o VISC11 teve um grande salto aí a partir de julho, mais ou menos, tá? Vemos também o Kinea praticamente estável durante todo esse ano. O HGLG e o Mogno seguindo praticamente uma crescente aí desde o início do ano, tá? Sendo que o Mogno é um pouquinho mais comportado que o HGLG, tá certo? Bom, começar a falar agora a respeito de cada um deles mais especificamente, tá, pessoal? Começando com o HGLG, que é um fundo do segmento logístico, tá? E por falar nisso, eu particularmente gosto muito desse segmento logístico, tá? Acredito que é um segmento que tem um bom potencial aí futuro, na minha opinião, tá? E o HGLG desponta como um dos melhores fundos desse segmento, tá? Inclusive, eu tenho na minha carteira pessoal, lembrando que isso aqui não é uma recomendação, tá, pessoal? Só mesmo a minha opinião pessoal sobre o fundo, tá? Que eu gosto muito do HGLG. É um fundo que teve início aí em junho do ano de 2010. O patrimônio líquido atual está na casa de 1,5 bilhão de reais. Isso dá um valor patrimonial da cota de cerca de R$ 127 aproximadamente. E a carteira física do fundo é constituída de 14 galpões até o momento, tá? Divididos no estado de Santa Catarina, tem um deles. Rio de Janeiro também tem outro galpão do HGLG. Minas Gerais também tem outro galpão, que é da Lojas Americanas, na cidade de Uberlândia. E o resto dos galpões está ali na cidade, no estado todo de São Paulo, tá? Inclusive tem também dá por falar no estado de São Paulo, uma das últimas aquisições do fundo aí foi o galpão na cidade ali de Guarulhos, tá? Na Grande São Paulo. O último rendimento distribuído foi de 75 centavos por cota. E na verdade o fundo já está há algum tempo distribuindo cerca de desses 75% centavos por cota, tá? Então a gente tem um dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de cerca de 5,86%, tá? Comentar também rapidinho sobre a vacância do fundo. Tá ali na casa, ali nos últimos 12 meses, na casa de 4% a 7%, tá? Então tá bem controlado aí nessa
esse intervalo que eu passei para vocês. Bom, segundo fundo agora. O Mogno Fundo de Fundos, tá? Que é o MGFF11. Como o próprio nome já diz, é um fundo dos segmentos de fundo de fundos, tá? E é um fundo que tem uma gestão, ele tem uma característica de uma gestão bem ativa, como a gente vai ver já já, tá? É um fundo que iniciou ali em março de 2018 as suas atividades. O patrimônio líquido está na casa de 409 milhões de reais aproximadamente. Isso dá um valor patrimonial da cota de quase, na verdade, um pouquinho mais de R$ 95,50 por cota, tá? A carteira do fundo hoje é constituído de 60% voltado para ganho de capital, 21% voltado para renda e 19% que no momento ainda está em caixa, tá certo? Então, como eu já comentei, é um fundo que tem uma gestão bem ativa. Grande parte dos rendimentos distribuídos pelo fundo vem através dos ganhos de capital e são posições mais táticas em que o fundo realiza, tá? A gestão enxerga uma boa oportunidade no ambiente de curto, médio prazo, geralmente, e compra esse ativo e depois vende. Se esse ativo teve lucro, então esse lucro é chamado de ganho de capital, tá certo? Então o fundo realiza bastante dessas operações, uma característica bem marcante do Mogno Fundos de Fundos, tá? O último rendimento distribuído foi de 70 centavos por cota no mês de agosto e o dividend yield acumulado ali dos últimos 12 meses está na casa de 8,65%. Então a gente vê já que é um dividend yield já um pouco maior do que hoje a grande maioria dos fundos no mercado aí, por conta desses ganhos de capital que eleva bastante a capacidade de rendimentos distribuídos pelo fundo, tá certo? Bom, passando para o próximo fundo então, o terceiro colocado é o KNCR11, que é o Kinea Rendimento Imobiliário, que é o maior fundo imobiliário que existe hoje, tá? É o fundo imobiliário que tem o maior patrimônio. Na verdade, a Kinea apresenta os 3 maiores fundos imobiliários, tá? O KNCR11, que é o que a gente vai comentar aqui agora. O KNRI, que é o Kinea Renda Imobiliária, que é um fundo imobiliário de tijolo híbrido, tanto de escritório quanto de galpões logísticos. E tem o KNIP, que inclusive está na nossa relação também dos 10 preferidos aí dos grandes investidores. O KNIP é o Kinea Índice de Preços, tá? Que é também uma estratégia de papel, porém é uma bifurcação do KNCR, vamos assim dizer. O KNP é uma estratégia de papéis voltados para índices de preços, tá? Então, eles são indexados mais a índices de inflação, como o GPM ou o IPCA, por exemplo. Enquanto o KNCR é a estratégia de papéis indexados mais ao CDI. Não é que eles não tenham outros papéis, outros indexadores, tá? Até tem. O KNCR, por exemplo, também possui ativos indexados ao IPCA e ao IGPM também, tá? Porém, é uma quantidade bem mais reduzida. A grande maioria do KNCR está indexado ao CDI. Então, é um fundo do segmento de papel, tá? Que investe majoritariamente em CRIs. Teve seu início das suas atividades ali em outubro do ano de 2012. Patrimônio líquido está ali na casa de quase 4 bilhões de reais. Isso dá um valor patrimonial por cota de quase também R$ 105 reais por cota aproximadamente. A carteira hoje está dividida em 96% em CRIs, cerca de 3% em LCIs e 1% está em caixa, tá? Atualmente. O último rendimento distribuído no mês de agosto foi de 57 centavos por cota e o dividend yield acumulado dos últimos 12 meses está ali na casa de 6,55%, tá? Próximo fundo, o BC Fund, tá? O BRCR11, que é um fundo do segmento de escritórios, na verdade é o maior fundo de lajes corporativos que tem hoje. É um fundo que enfrentou alguns problemas em relação à vacância. Em 2018, por exemplo, o fundo chegou a ter uma vacância na casa dos 30%, tá? Aí neste ano, 2019, o fundo realizou uma grande operação com a Brookfield. Inclusive tem vídeo também no nosso canal explicando sobre essa operação com a Brookfield. E tem conseguido controlar bastante essa vacância nos últimos meses, tá? Em julho, por exemplo, a vacância financeira divulgada foi de 9,6%. E um dos ativos que mais tem atrapalhado, vamos assim dizer, na redução dessa vacância, tá? É o Senesp, e tem uma vacância bem alta, tá? Na participação em que o BRCR tem no edifício. Então, o BRCR, como já disse, é um fundo que faz parte do segmento de escritórios. Teve seu início ali em maio do ano de 2007,
então é um fundo relativamente antigo. Patrimônio líquido está na casa de 2,1 bilhões de reais. Isso dá um valor patrimonial da cota de quase R$101 por cota. A carteira física hoje do fundo é composta por 11 edifícios localizados tanto no estado do Rio de Janeiro quanto no estado de São Paulo. E o último rendimento distribuído em agosto foi de 41 centavos por cota. O dividend yield acumulado dos últimos 12 meses está ali na casa de 16,53%, tá? Bom, explicar um pouquinho sobre esse grande dividend yield, tá? Bom, grande parte desse dividend yield vem da amortização que o fundo distribuiu aos seus cotistas na operação que foi realizada com a Brookfield, tá? Então foi cerca de R$10,50 por cota em que o fundo distribuiu, então por isso que esse dividend yield acumulado está tão alto, tá? No mais, os dividendos ali estão na casa de 40 a 45 centavos por cota nos últimos meses, tá, pessoal? E o último da nossa lista, o VISC11, tá? Que é o Vinci Shopping Center, que inclusive tem um vídeo dele aqui no nosso canal, falando mais profundamente sobre o VISC. Mas de maneira bem geral, é um fundo que apresentou aí alguns problemas para a alocação da oferta realizada no ano passado e só conseguiu finalizar essa alocação dessa oferta em julho deste ano, tá? Mas lá no vídeo eu explico certinho para vocês o que aconteceu. É um fundo do segmento de shopping centers que teve seu início ali em março de 2014, patrimônio líquido na casa de 840 milhões de reais. Isso dá um valor patrimonial por cota atual de R$103 por cota, tá? A carteira física é composta atualmente por 10 shoppings, localizados tanto na região Sudeste, Sul, Norte e Nordeste. Só não tem ainda na região Centro-Oeste, tá? O último rendimento distribuído no mês de agosto foi de 92 centavos por cota e o dividend yield acumulado dos últimos 12 meses é na casa de 6,16%, tá, pessoal? E, para finalizar, a vacância do fundo também está bem controlada ali na casa de 5,5% e 6,5%, tá? Bom, então foi isso, pessoal. Lembrando sempre, tá? Para vocês acessarem o nosso site, tá? Fique à vontade. Na aba de produtos, você vai encontrar todas as opções para te auxiliar nos seus investimentos. Então, a gente tem o top renda fixa, o top fundos de investimento, o invista em ações, carteiras capitalizo, full trader e o capitalizo completo, que engloba todas as outras opções, tá? Na aba de conteúdos grátis, na seção de relatórios grátis, você pode baixar alguns dos nossos relatórios disponibilizados gratuitamente para vocês, como esse, por exemplo, da Tenda. Simplesmente preencher o nome, e-mail, seguir o passo a passo e baixar o relatório, tá? Na aba de conteúdos grátis também, na seção de WhatsApp, simplesmente seguindo o passo a passo aqui, você cadastra o seu celular para receber algumas de nossas informações via WhatsApp, tá bom, pessoal? Então, mais uma vez agradeço, peço que deixe seu like, compartilhe, inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho para as notificações, ok? Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.